Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora o que podemos fazer depois que realizamos a instalação do ByteGPT em nosso ambiente. É natural que surjam várias dúvidas e tentarei aqui, de uma maneira sucinta, trazer para vocês algumas sugestões e é claro que você fique à vontade para fazer da maneira que você quiser. São apenas alguns exemplos e uma forma mais breve de você ter acesso às respostas com qualidade. Então, vamos estabelecer aqui alguns passos. A gente primeiro trabalha com as instruções lá na plataforma da OpenAI, deixando-a satisfatória quanto às respostas, trabalhando com aquilo que são as instruções lá no assistente. Então, dentro do assistente da OpenAI, nós trabalharemos com as instruções. Depois, podemos colocar também arquivos complementares. E aí, no segundo passo, a gente vai validar as respostas, validar principalmente a instrução, para vermos se a qualidade da resposta está satisfatória. Depois iremos discutir as fases da conversa, dos momentos que elas têm dentro do seu contexto de negócio. Eu usarei de exemplo uma clínica médica, mas você fica à vontade para tratar conforme a situação do seu ramo ou do seu segmento de atuação. E por fim, nós mexeremos então nos Sales Bots, nos diferentes formatos e modos, bem como também aqui quanto aos prompts específicos que a gente pode trabalhar dentro da. Então, uma vez que você já tem instalado, nós temos outro material sobre esse assunto, a gente então vem aqui para o assistente. Para o assistente, a gente então entra no site plataforma da OpenAI, que é plataforma.openai.com, e aí sim nós já criamos uma chave, que você pode criar a chave como vimos na instalação, e aqui no assistente, como foi criado na instalação, encontraremos o nome do assistente com o respectivo ID. Nesse campo instruções é onde nós iremos atuar agora. Você pode expandir clicando aqui nesse ícone para ficar melhor. E aqui você pode então adicionar, por exemplo, instruções para uma clínica da qual usarei de exemplo e você fica à vontade para digitar. Para facilitar, nós criamos aqui no nosso ambiente de suporte, que é o suporte.byteview.com, suporte escrito em português. Temos aqui, na parte de conteúdos, uma aba chamada GPTs, ou GPTs. Dentro dele, disponibilizamos o GPT Instructions, que dá para, então, acessarmos dentro de um GPT, onde você pode colocar, por exemplo, algumas situações de um exemplo que você pensou para o seu negócio. Você pode, por exemplo, começar aqui perguntando se você pode já colocar o seu prompt, ou você escreve, copia e cola o que você tem, que você já fez, e aí ele irá então ajudar a escrevê-lo, né? Mais do que isso, então, você pode pegar uma ideia bruta que você já fez, colocando os seus dizeres, as suas regras, e aí o assistente aqui do ChatGPT irá complementar, te dar mais algumas sugestões. Muito bem, para isso eu já fiz aqui uma ideia e vou colocar para vocês. Eu posso disponibilizar esse material também em um link para vocês terem acesso como exemplo. E aqui você vai observar, portanto, um exemplo de instrução. Nessa instrução, repare que temos marcadores do tipo Markdown. Isso é importante por uma questão de hierarquia do conteúdo, para o GPT entender a prioridade ou a hierarquia. Uma hashtag é como se fosse o H1, duas hashtags como se fosse o H2, três o H3 e assim por diante. Então é óbvio que o 3 está dentro do 2 e o 2 está dentro do 1. E você pode colocar os bullet points, né, que são por traços aqui, e às vezes usar também negrito, que é quando temos o asterisco, como é esse caso aqui representado. Humanamente tem talvez, parece um ruído a leitura, mas para a máquina é excelente. Então iremos copiar isso que está no bloco de notas e vou substituir aqui. Lembrando que eu poderia também vir aqui no GPT e copiar às vezes a sugestão que esse assistente poderia lhe dar na redação. Muito bem, quando eu volto aqui, eu agora já tenho instrução. O modelo, fique à vontade para escolher o seu. Nós estamos sugerindo o GPT-4o nessa data de hoje, nesse momento. É claro que no futuro, caso tenha novos modelos, você irá preferir
considerando tanto a eficiência quanto o seu custo. Se você tiver a necessidade de usar arquivos para que o GPT pesquise dentro de uma base de conteúdo, você pode anexar acionando este recurso de pesquisa por arquivo e aí sim fazer algumas customizações caso queira, mas adicionamos aqui fazendo um arrasta e solta. Eu tenho um exemplo de conteúdo que eu colocaria aqui para vocês, aonde a diferença é que o conteúdo consta as informações do negócio, as suas informações, dos seus serviços, dos seus produtos, descrições, diferente de instrução. A instrução geral, como nós vimos aqui, vamos ver a diferença dos dois, ela representa como o seu robô deve se portar. O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, quais são as orientações específicas, a área de operação. Então você coloca instruções claras, diretas, e a minha recomendação, já que você irá utilizar seus bots depois, é você evitar colocar fluxos aqui dentro. Você pode colocar um ou outro exemplo, mas fluxos, por exemplo, pergunte isso, depois pergunte aquilo, depois pergunte essa outra coisa, você pode truncar ou limitar um pouco a atuação do seu assistente, já que você poderá fazer essas criações lá nos seus bots, usando prompts específicos. Então, repito, eu sugiro que aqui fiquem instruções gerais. Essas instruções gerais, elas servirão para que você tenha acesso do começo ao fim. Ou seja, de todas as fases da conversa, desde uma fase de recepção ativa, uma triagem, qualificação, follow-up, as instruções gerais, elas seguem e são úteis a todos os instantes. Se você colocar algo muito específico numa instrução geral, isso pode gerar um conflito. Às vezes você está numa fase, por exemplo, de fechamento de vendas ou de um agendamento e você tem recomendações do tipo: bom dia, saúde a pessoa, sempre faça isso, sempre faça aquilo. Então ele fica um pouco confuso e a qualidade pode ser ruim. Um outro ponto de atenção que eu destaco a vocês é sobre limitações e restrições. De não colocar preço, se você quer que faça agendamento ou não, se faça uma assistência nesse agendamento. E também você pode colocar algumas recomendações quanto ao tamanho da frase que você queira praticar, que eu chamo isso de situações específicas de mensagem. Por exemplo, eu posso colocar aqui nas respostas um recurso que seja concisa, que eu tenha no máximo de 30, 40 palavras, mas que pode ser menor, que não use Markdown, porque vai no WhatsApp, o WhatsApp às vezes ele não consegue ler o formato Markdown. E eu posso colocar tanto aqui nas instruções gerais, como também usar este recurso ou essa instrução específica dentro dos seus bots em prompts específicos, que é o que eu farei e mostrarei para vocês logo mais. Então, voltando aqui nos arquivos, nós podemos anexar aqueles documentos arrastando o arquivo para que possa anexar vários. Você pode consultar depois a documentação para ver os limites, que isso altera constantemente. E aqui dentro, então, do conteúdo, é o recurso de retrieval, que ele faz uma varredura, uma pesquisa nas informações. Então, o que vem dentro desses conteúdos, como eu disse, seriam a descrição dos seus serviços, alguns detalhes específicos de perguntas e respostas, e tudo aquilo que pode contribuir para o assistente ter de informação específica do seu negócio. E aí também as opções de contato, dados e informações para consulta. E ele então utilizará, se for necessário, estes conteúdos para gerar as respostas da maneira como ele foi também instruído. Dessa forma, veja, nós temos aqui instruções, o modelo selecionado e o arquivo ou arquivos que a gente tem. Repare que aqui embaixo já foi feita uma atualização. Se eu sair aqui fora ou atualizar a página, der um carregamento, ele atualizou no dia de hoje. Então é importante você observar essas atualizações. Como segundo passo, a gente, então, vindo para aqui, vamos validar as instruções. Eu sugiro que você venha aqui em Playground e aí com isso nós podemos fazer algumas perguntas. Então vamos testar com alguns exemplos. Aqui farei uma pergunta
qual tipo de tratamento vocês oferecem, e aí vamos ver o tipo da resposta que virá. Ele está procurando nos arquivos, e aí trouxe então uma quantidade expressiva de respostas. Então veja que temos uma resposta aqui, que os dados estão corretos, mas talvez você queira diminuir o tamanho. Eu posso vir aqui na lateral, como havia comentado, às vezes, e colocar as minhas instruções. Repare que coloquei agora para que se tenha um tamanho entre 30 a 40 palavras. Eu sugiro que você utilize palavras do que contador de caracteres, porque palavras costumam se ter um resultado melhor. Verifiquei que foi salvo abaixo e repetirei, por exemplo, a pergunta. Então verifique aqui que foi salvo e vamos repetir a pergunta. Para repetir a pergunta, eu posso clicar aqui em limpar a thread para que eu pegue a atualização do que eu fiz agora. Vou colocar na mesma pergunta para ver se as minhas diretivas foram alteradas. Então veja que ByteGPT é o nome do meu robô, que eu coloquei aqui, né? É o nome do robô. O robô respondeu entre 30 e 40 palavras. Se eu colocasse, por exemplo, um pouco mais, 200 a 300 palavras, volto, atualiza, limpo e repito a mesma pergunta para ter como parâmetro de resposta. Ele pesquisa na base, veja que ele vai escrever agora muito mais. Então você pode ter estes cuidados aqui dentro do seu assistente. E se você também perceber que as respostas não estão legais, estão confusas, você deverá verificar com mais atenção algum item da sua instrução e ou as informações que tem aqui dentro. Agora que nós fizemos já a validação, vamos ver as fases da conversa. Eu poderia colocar, por exemplo, uma recepção ativa e uma triagem. Vamos aqui para o nosso ambiente Como. Então, aqui em ferramentas de comunicação, dentro do seu ambiente da Como, a gente sugere a cópia. Vou colocar aqui o 01, vou apagar cópia no final, vou desativar este para preservar, caso eu precise de fazer novos clones. Muito bem. Quando eu abro o arquivo, repare que este campo pode estar em português. A gente tem condições de traduzi-lo totalmente aqui. Para isso, você pode selecionar e fazer uma tradução. Este campo ele está como texto, a gente pode deletá-lo aqui, clicar a tecla-chave e procurar pelo campo Message Received. Muito bem, a variável agora foi colocada. Aqui eu pergunto se eu quero um agente, se quero fazer uma reunião ou uma saudação. Posso vir aqui e tirar a saudação, por exemplo. E esse agente é uma opção que na etapa mais à frente, 201, eu devo colocar exatamente as opções que eu tiver aqui. Porque o que está acontecendo é que ele está esperando uma resposta do usuário, uma mensagem. Ele tem um incremento de 20 segundos. Eu vou deixar aqui 1 segundo para ser mais rápido o teste. Esse 20 segundos é caso a pessoa diga olá, mandou uma mensagem. Depois, como vai? Mandou outra mensagem. Você poderia me falar quais são os tipos de tratamento? Ou seja, ela manda 3 mensagens. Para não ficar respondendo uma de cada vez, a gente espera um tempo de 20 segundos, que ele não digitar mais nada, aí sim a gente envia para o robô avaliar. Aqui, esse prompt, ele vai então avaliar se o que ele mandou, a intenção foi falar com a gente, se é marcar uma reunião, ou são assuntos gerais. Caso eles bata ou satisfaça a condição de ser um agente, a gente pode colocar aqui em cima, please wait, por exemplo, ou como quiser, né? Então você pode digitar aqui como quiser, e neste caso ele irá parar o bot. Caso você não queira que pare o bot, você também pode tirar aqui e conectar a etapa 210 ou fazer outras ações. Assim como importante eu pegar exatamente o mesmo termo que tem aqui. Então eu pus hashtag agente, tiro o espaço, deixo o contém. Caso eu queira adicionar alguma outra opção aqui para o GPT avaliar, eu posso colocar esta outra palavra aqui, como por exemplo, word example, e aqui você faz uma description, uma descrição. Se fosse então o word example, você adiciona aqui, seleciona o ByteGPT do answer, né, que é a resposta, contém entrada manual,
Word Example. Então, se der Word Example como condição, aqui você pode criar a ação que você quiser, ou às vezes interromper e iniciar um outro robô, iniciando um próximo robô, e assim por diante, que é um dos pontos que nós iremos ver agora. Então, eu vou salvar. Então, repare que essa etapa 9 fica na espera de alguém mandar uma mensagem. Quando o bot é iniciado, ele fica esperando mandar uma mensagem. Isso é útil para você conectar um seu bot anterior ao GPT. Às vezes você faz uma pergunta no bot anterior e liga o byte GPT esperando uma resposta. Mas caso o byte GPT seja o seu primeiro fluxo de ação que deva responder diretamente a uma mensagem, você pode vir aqui então deletar este campo 81, conectar a 144 e deixa o 9 aqui sendo utilizado também. Por quê? Porque no final, quando termina de dar a resposta, ele volta para o 9. Para não voltar e ficar numa condição mais visual, você pode usar esse recurso e aí sim, observe que o campo 9 ele veio aqui para frente. Responde, fica esperando a próxima. Quando alguém digita, ele volta fazendo o loop. E neste caso, ele vai avaliar a intenção. Essa intenção pode tomar alguma rota diferente ou, se não for nenhuma das condições, fazer a resposta. Esse recurso é o assistente que responde no 50, onde estão as suas instruções, lá da OpenAI. E aqui, o ChatGPT é uma avaliação interna que você pode tomar ações, inclusive dentro do seu CRM. Vamos ver um exemplo agora de um fluxo onde eu não queira ou não precise utilizar a avaliação de intenção. Vou colocar aqui apenas Assistant, apenas o assistente da OpenAI. Então, esse primeiro eu tenho um ChatGPT e o Assistant. Eu gosto de deixar esse ID para identificar qual que é o assistente que está funcionando, já que eu posso ter múltiplos assistentes. Então, aqui neste Assistant, a gente pode, ao receber uma mensagem do cliente, deletar esses campos, fazendo a conexão diretamente aqui no campo prompt do 210. Esta anotação está em nossa documentação do nosso suporte, onde explicamos o template completamente. Então vamos conectar aqui a etapa 210. Vou fazer uma limpeza do visual. Então o Message Receiver determina o prompt para o assistente, fazendo com que a pergunta do cliente ou a frase já responda diretamente aqui para o assistente. Então, nós temos duas situações. Isso aqui acontece às vezes, você pode recarregar a página, é uma situação da Como. E aí, vamos fazer aqui, então, o gatilho para que toda mensagem que chegue de qualquer canal seja ativado esse meu segundo exemplo apenas do assistente. Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente ver agora na prática. Tenho aqui um live chat, vou colocar um hi, vamos ver aqui dentro. Veja que recebeu o hi, está no loop procurando ali a integração do assistente. Então, logo vier a resposta da OpenAI, nós teremos aqui então a visão sendo colocada no answer. Então veja que agora já foi enviado aqui dentro para o assistente. Com isso, eu posso fazer aquela pergunta aqui no meu direto, perguntando quais tipos de tratamento você oferece, e aí esperaremos alguns segundos e a resposta virá. Outra pergunta de teste, lembrando que esses canais funcionam em qualquer um dos existentes da Como, inclusive WhatsApp, Direct do Instagram, entre outros. Você pode acompanhar aqui dentro. Esses campos são campos apenas para acompanhamento, não tem necessidade de fazer nenhuma edição ou alteração, para que a gente tenha uma espécie de controle visual do que está acontecendo. E aqui, então, foi enviado. Repare que, neste caso, vieram os asteriscos. Este é um caso que, às vezes, a instrução não ficou tão clara do que ele poderia ou não fazer. O que, então, eu recomendo é que a gente venha aqui dentro do próprio SalesBot e a gente pode, com isso, fazer alterações aqui mesmo, no prompt. Dentro do prompt, eu posso colocar uma entrada manual do prompt. Eu posso vir aqui e fazer assim:
responda a mensagem do usuário, e aí eu posso selecionar qual é a mensagem do usuário, que é o message received, aqui dentro, e aí também posso já deixar essas instruções aqui diretas ou colocar, considere que esse cliente seja da empresa tal, responda dessa outra maneira. Você pode complementar o que eu chamo de prompts específicos aqui dentro, e a cada vez que você terminar uma resposta, se for em loop, você volta, ou às vezes, ao terminar aqui, você pode chamar um outro salesbot, como por exemplo, iniciar aqui e chamar aquele que tem um assistente, né, ou que tem chatbot. Isso depende do seu negócio. O importante é a gente perceber como que nós estamos querendo, de fato, aqui trabalhar. Então, vou voltar aqui para o 144, que é lá no início, ele volta aqui e aí tem a mensagem. Vamos testar para ver como que ficaria. Para testar, repare que eu posso recarregar, parar o robô aqui, nessa parte, eu paro o robô e ativo manualmente para vermos as aplicações feitas. Então, a mensagem vai vazia, porque ele já era esperado algum retorno, mas eu vou digitar novamente. Ó, ele pôs só um momento, por favor, porque eu liguei na mão, né? Deixa eu repetir essa pergunta. Ao repetir a pergunta, ele será agora sim preenchido no mensagem recebida, qual é o processo. Para isso, eu recomendo então que a gente delete o lead, inicie uma nova conversa para que faça essa atualização, vendo que a resposta já veio, e assim as instruções também vieram no prompt específico, e o tipo de resposta já veio diferente porque eu coloquei essas instruções específicas. Também poderia adicionar outras situações ali dentro. Então, espero que você tenha criatividade de uso da melhor maneira. O importante é que você faça exatamente essa visão das instruções muito bem colocadas e o processo de prompts específicos aqui dentro da Como, sendo que a gente consegue fazer um encadeamento de salesbots, um salesbots chamando outros salesbots. E o ByteGPT é apenas a ferramenta, é um conector que conecta a sua conta Como a provedores de GPT. A qualidade de como responde, a qualidade do que responde depende, portanto, das instruções e dos conteúdos que aqui estão. E a lógica do fluxo conversacional é o que você também será capaz de fazer de acordo com a necessidade do seu negócio. A ByteBio e todo o time está à disposição para serviços dessa natureza, de implantação de projetos. Conte conosco e desfrute do ByteGPT.